Esse é mais um vídeo da série Informações sobre o SUS e sobre os seus direitos relacionados à saúde que podem te ajudar a cuidar melhor de você mesmo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do auxílio-doença. Você já ouviu falar do auxílio-doença? Um valor em dinheiro que você recebe quando fica doente sem condições de trabalhar? Como você faz para conseguir isso? Antes de falar sobre tudo isso, eu preciso te explicar algumas coisas. Por definição, o auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprova em perícia médica estar temporariamente incapaz para o trabalho, em decorrência de uma doença ou acidente. Eu vou explicar melhor isso. O benefício auxílio-doença é um valor mensal que você recebe, é uma média dos seus últimos salários. Segurado é a pessoa que contribui para o INSS, seja porque trabalha formalmente, quer dizer, ele tem um registro em carteira, seja aquele que trabalha sem carteira assinada, como a gente diz, mas que de alguma forma contribui porque paga mensalmente como autônomo. Assim, os segurados são todos aqueles que contribuem para o INSS, que funciona como uma espécie de seguro. Se você não contribuiu das formas que eu falei, você não tem direito. Por isso que algumas pessoas, apesar de trabalharem, não conseguem acessar o auxílio-doença. Entendido isso, para você que contribui ou contribuiu para o INSS e agora está pensando em solicitar o auxílio-doença, o que você deve saber? Eu vou destacar alguns pontos mais importantes. Primeiro deles, o relatório médico, né? Você precisa de um relatório para solicitar o auxílio-doença. Então é necessário que o médico que te atende, de alguma forma, faça esse relatório comprovando a doença e a necessidade de afastamento do trabalho. O segundo ponto, a consulta com a perícia do INSS. Essa consulta deve ser marcada pelo site Meu INSS ou pelo telefone 135, com você já com o relatório em mãos, né? Precisa ter o relatório médico em mãos para solicitar essa perícia, a marcação dessa perícia. O médico perito do INSS que vai te avaliar, né? Vai avaliar a pessoa doente e vai dizer se ela tem condição ou não de voltar ao trabalho. Por esse telefone ou por esse site, você também consegue remarcar ou até mesmo cancelar a consulta, né? A consulta da perícia, se for necessário. Por exemplo, se você estiver internado, se você tiver uma piora do quadro que te impeça de ir, você tem a condição de fazer uma só remarcação. Uma outra dúvida comum para a consulta da perícia são os casos em que a pessoa que irá solicitar o auxílio-doença não tem como ir à consulta, porque está internado, por exemplo, no hospital, ou está acamado sem conseguir sair da cama. Se isso estiver acontecendo, é possível remarcar a consulta e você precisa solicitar a perícia hospitalar ou domiciliar. Para isso é necessário um relatório médico também comprovando que você está nessas condições e que por isso não consegue ir à consulta. Então, às vezes, você precisa de um outro relatório dizendo da impossibilidade de você chegar, né, até a perícia. O terceiro ponto é o tempo de serviço para conseguir o auxílio. Para solicitar o auxílio-doença, a gente tem como regra que o indivíduo precisa ter contribuído por no mínimo 12 meses. Então, você precisa estar registrado por no mínimo 12 meses ou, de alguma forma, ter pago o INSS por no mínimo 12 meses. Existem algumas exceções, que é o que a gente chama de doenças que não são necessários carência de tempo, né? Esse é o termo que o INSS usa. Então, o tipo de doença, existe uma lista que você pode checar pela portaria número 2998 de 2001, que relaciona todas as doenças que não precisam de carência. É importante que você cheque essa lista porque às vezes existem algumas modificações, algumas atualizações, então não dá para a gente falar muito aí de todas as doenças. Além disso, as doenças profissionais, acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza ou causa, geralmente não solicitam que haja um período mínimo aí para solicitação. Então, por exemplo, o indivíduo foi registrado há 2 meses atrás e teve um acidente de trabalho. Então, ele não precisa ter os 12 meses de registro. Ele vai poder, obviamente, solicitar o auxílio-doença porque foi aí um acidente de trabalho e por isso ele está incapacitado para voltar às atividades de trabalho. Quem define se você vai entrar ou não em algum grupo de exceção à regra é a perícia médica. Então, mesmo em situações de doença, a gente solicita que a pessoa entre, né, com a solicitação de auxílio-doença para que ela consiga aí de alguma forma ver se tem direito a isso. Um outro ponto importante é que se você for empregado de uma empresa, para você solicitar esse auxílio, você deve estar afastado do trabalho por mais de 15 dias, corridos ou intercalados dentro do prazo de 60 dias, se pela mesma doença. Por isso que a gente diz que a empresa paga os 14 primeiros dias, e aí você entra em auxílio-doença depois do 15º. Isso para quem está empregado. Espero que tenha ficado
ficado claro quem tem direito e o que deve ser feito para conseguir o auxílio-doença. Se você tiver dúvidas, converse com o assistente social da unidade básica de saúde mais próxima da sua casa ou do hospital onde você faz tratamento. Geralmente ela tem muito claro qual é a data que você deve dar início, qual é a data que você deve procurar a tua empresa se você tiver empregado. Algumas empresas são as próprias empresas que entram em contato com o INSS, são elas que marcam a perícia. Precisa muito de uma orientação precisa sobre cada caso, né? A gente costuma brincar que cada caso é um caso. Tem as regras gerais, mas tem coisas muito específicas que cabe a cada um saber qual profissional aí recorrer. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação em saúde, informações em saúde, bem-estar, confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.